Em nome do Deus bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos faz um convite à confiança, um convite que nos leva à verdadeira segurança. Amém. Eu confio em Deus, mas mesmo assim, eu aciono o alarme do meu carro quando eu estaciono ele na rua. Eu confio em Deus, mas mesmo assim, à noite antes de ir para a cama, eu verifico se as correntes estão nos portões, se os cadeados estão trancados, se as portas estão fechadas. Esses ditados que representam, num certo sentido, a sabedoria popular brasileira, muitas pessoas dizem isso, reflete de uma certa maneira a vida de cada um de nós, da maioria de nós, eu diria, que crê em Deus. Eu, por exemplo, eu oro todas as noites pedindo que Deus cuide da minha família. E eu creio que Ele cuida dela. Mesmo assim, quando eu vou atravessar aqui na frente da igreja a Avenida do Jangadeiro, eu seguro firme na mão da minha filha. Às vezes eu pego ela no colo se necessário, se eu perceber que tem mais movimento. Eu confio em Deus, mas eu sei também que Ele colocou a minha pessoa na vida dela para cuidar dela. Por isso eu confio que Ele vai cuidar, e mesmo assim, eu seguro firme na mão dela para atravessar a rua. Essas coisas um pouco óbvias que eu estou dizendo são importantes nos dias de hoje. São Paulo está reabrindo. Era para ser algo com calma e muito cuidado, e não parece que está se tomando muito cuidado. Todos os lugares que nós vamos, tudo está cheio de novo. Mas mais importante ainda que isso, e eu queria me ater a esse segundo aspecto que eu vou falar agora, é o fato de que há cristãos, talvez milhares de cristãos no Brasil, que entendem as palavras do Salmo 91, que foi lido, que nós ouvimos hoje, como que dizendo assim, que se nós temos Deus do nosso lado, se nós cremos em Deus, nada vai nos acontecer jamais. Será que é isso? Será que a gente pode ter essa ideia do texto bíblico? Eu vou ler 2 versículos que nos ajudam a entender o que eu estou dizendo. Salmo 91, versículos 6 e 7. Falando daqueles que creem em Deus, que confiam nele. Este não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Como entender esse texto, principalmente numa época de pandemia? Como eu disse antes, milhares de brasileiros estão entendendo dessa forma, que nada vai acontecer com aqueles que creem em Cristo, como se tivessem assim uma proteção especial, de modo que passaria ileso a qualquer perigo. Aliás, eu li uma carta essa semana publicada no site Observatório da Imprensa, que é a resposta de um jornalista ateu a um primo evangélico. E a carta descreve a tentativa desse primo evangélico de convencer o jornalista a se tornar cristão, porque se o jornalista se tornasse cristão, diz o evangélico, ele estaria, o jornalista, também protegido do coronavírus. E aí, este evangélico cita o Salmo 91, as palavras que nós ouvimos hoje. E a pergunta que a gente deve se fazer é, será que é assim que a gente deve entender esse texto? Como entender o Salmo 91? Pessoas que entendem dessa forma podem sair na rua talvez, ou pensam que podem sair na rua sem qualquer cuidado, sem tomar qualquer cuidado, qualquer proteção, achando que nada vai acontecer, que não vão ser infectadas, ou se forem, vão passar ilesas por isso, assintomáticas, não vão precisar de uma internação. Nós temos exemplos do início da pandemia, lá dos Estados Unidos, em que um pastor disse que jamais fecharia a sua igreja, deixaria de ter os cultos abertos por causa disso, porque Deus protegeria ele e todos os seus fiéis. E esse pastor morreu de coronavírus. No Reino Unido, uma igreja reuniu 1.500 pessoas. E depois, milhares, quase que todas elas,
estavam infectadas e causaram um espalhar do vírus em massa. Levaram para suas casas, suas famílias, suas vizinhanças e suas localidades. E a pergunta que a gente precisa fazer é: o que aconteceu? Será que Deus enganou as pessoas, disse que ia proteger e não protegeu? Ou será que as pessoas se enganaram na maneira de entender o texto bíblico? Eu não estou aqui para criticar quem tem uma fé sincera e acredita que é assim o texto bíblico, que é assim que devemos entender esse texto. Nós sabemos que a Bíblia fala, sim, de uma maneira às vezes extraordinária, sobrenatural, através da qual Deus cuida do seu povo. A gente pode lembrar, por exemplo, coisas que ecoam no Salmo 91, por exemplo. As pragas lá no Egito, em que o povo de Deus viu os egípcios sofrendo por causa das pragas, mas o povo saiu ileso. A gente pode lembrar de batalhas, situações em que o povo de Deus se via em campos de batalha, mesmo sendo um exército bem fraco, bem menor, que não sabia lutar, e ainda assim o povo de Deus olhava para um lado e via centenas de inimigos caindo, e para o outro lado via mais milhares de inimigos caindo, e Deus protegendo o seu povo. De fato, Deus tem poder para cuidar do seu povo de maneira milagrosa, de maneira sobrenatural. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos colocar numa situação de perigo só porque Deus prometeu nos cuidar. Daria para dizer que Deus é contra a gente se colocar numa situação de perigo só porque Ele prometeu nos cuidar, só porque temos Deus do nosso lado. Aliás, não sei se você está lembrando, você sabe quem cita as palavras do Salmo 91, colocando alguém em perigo, ou tentando colocar alguém em perigo, uma pessoa em perigo? As palavras que são citadas, às quais me refiro, já vou dizer quem faz isso, são o versículo 11 e 12 deste Salmo, que diz assim: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Sabe quem cita essas palavras? O diabo. Mas ele cita elas fora do contexto quando está tentando Jesus Cristo. Eu lembro você, Mateus capítulo 4, é dito que depois de algumas tentações já, o diabo leva Jesus lá para o ponto mais alto do templo e diz assim: se és o Filho de Deus, te joga aqui de cima, porque está escrito. E aí as palavras que o diabo cita são essas que eu li há pouco. Usando aquela linguagem mais antiga: aos anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem, e nada vai te acontecer. Só que o detalhe, são palavras que o diabo cita fora de contexto. E aí Jesus responde, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Fazer isso é como se a gente fizesse assim: se Deus é Deus mesmo na minha vida, Ele vai, criar um escudo, um campo de força na minha volta e nada vai me acontecer. E aí eu acabo me colocando em perigo. Será que a gente realmente pode fazer isso, então? É óbvio que não. E isso também contradizeria o próprio texto bíblico. Na outra leitura que nós ouvimos hoje, o texto de Jeremias, nós vemos um servo de Deus frustrado. Ora, se nada de ruim acontece para quem tem Deus do lado, por que a gente se frustra às vezes? Não é assim também na sua vida? Jeremias chega a dizer, naquelas palavras que nós ouvimos a Eliana lendo, que ele quer desistir de tudo, ele não quer mais saber de Deus e nem pregar mais a palavra de Deus. E ainda no final ele afirma confiança em Deus. Mas assim acontece com a gente às vezes. A gente passa por frustrações. É parte da vida. No texto do Evangelho de hoje a gente percebe algo importante também sobre esse tópico. Será que a gente pode se colocar numa situação de perigo só porque Deus prometeu estar com a gente e nos cuidar? Será que é isso que o Salmo está dizendo? Eu digo isso porque Jesus está encorajando os seguidores dele, no capítulo 10. E ele está dizendo não que a vida ia ser fácil, que eles teriam prosperidade. Não que tudo daria certo porque Deus estaria do lado dos seguidores de Jesus.
Mas Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Até talvez na mesma casa, pai se levantará contra filho, filho contra pai, porque há divisão onde às vezes um crê e o outro não crê. Ainda é dito que nessa perseguição, e aqui vem uma coisa interessante, Jesus chega a dizer, vocês quando nas cidades forem perseguidos, fujam da cidade onde estão sendo perseguidos e podem ser mortos e vão para uma outra cidade. Vocês não vão conseguir fazer tudo o que tem a ser feito nessa única cidade. Interessante. Jesus não diz para eles, fiquem lá, como se nada fosse acontecer porque eu estou com vocês. Desafiem os perigos. Não, Jesus chega a dizer, fujam para outra cidade. Não vai ser fácil. Jesus diz isso porque Ele é Deus se fazendo ser humano e passando as nossas próprias dificuldades, ansiedades e medos, daria para dizer. Não um medo meramente humano que desconfia da graça de Deus, porque Jesus é do Pai, Jesus é perfeito, mas ainda assim, aquele sentimento que nós vemos quando Ele se dirige à cruz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, mas que seja feita a Tua vontade. Jesus sabe o sofrimento que nós passamos, as dificuldades que nós vivemos. E junto a isso, seria também contraditório pensar que nada acontece àqueles que creem em Deus, porque a Bíblia fala na realidade da morte que entra com a realidade do pecado no mundo. Um texto que eu acabei não incluindo para ser lido, mas que eu queria dizer agora, durante a mensagem, é um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, cuja primeira parte diz, o salário do pecado é a morte. A não ser que cristãos deixam de ser pecadores, cristãos também morrem, também vão morrer. E nós sabemos que o pecado continua com a gente até o fim, pela palavra de Deus e por aquilo que nós vivemos diariamente. É por isso que Deus não engana pessoas. As pessoas às vezes se enganam na maneira de interpretar a palavra dele. Como então entender o Salmo 91? Se nós olhamos para a primeira parte do Salmo, nós vemos uma afirmação de fé do salmista. Uma confissão de fé. Como é que isso era feito na época? Ora, uma confissão de fé, uma afirmação de confiança, na época, e ainda hoje pode ser feito, implica em falar da vida à luz daquilo que Deus fez na vida da gente. Se nós quisermos voltar ao que eu mencionei antes, o povo de Deus viu Deus milagrosamente permitindo que pragas atingissem pessoas, mas não aqueles que confiavam em Deus, quando a ira de Deus atingia aqueles povos. O povo viu pessoas caindo ao redor, 1000 a um lado, 10.000 do outro, e as pessoas do povo de Deus ficaram em pé. E isso agora é uma maneira de expressar confiança. Esse Deus é tão poderoso que Ele pode fazer tudo isso, e Ele faz. Não quer dizer que é da mesma forma que Deus prometeu nos cuidar hoje. E aqui vem a distinção que é importante para a gente entender o texto bíblico. Uma coisa é uma confissão de fé, uma afirmação daquilo que se confia, que o povo de Deus faz, que nós fazemos hoje. Outra coisa é uma promessa de Deus para todos os servos dele de todas as épocas e lugares. A promessa de Deus, clara, vem no final do Salmo 91, versículo 14, agora vem dizendo o seguinte, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Notem que há aflição, há horas difíceis, e Deus promete responder, promete ajudar, e depois ainda fala em outras coisas, em vida longa até, como promessa de Deus. Mas percebam que não está dizendo aqui especificamente como que Deus cuidaria de cada um de nós. Ora, à luz da Bíblia como um todo, da maneira como Deus criou todas as coisas, ordenou as coisas, nós podemos afirmar com convicção que Deus também cuida de nós, Ele também está cumprindo a sua promessa quando um pai segura firme na mão do filho para cuidar desse filho.
ao atravessar a rua, quando pega o filho no colo. Deus também cuida de nós. Quando Ele provê medicina, conhecimentos médicos, que nos orientam a termos cuidado, a não descuidar da nossa saúde nesse momento difícil. E ainda mais importante, ou tão importante quanto isso que eu estou dizendo, para o nosso bem no dia a dia, é saber que promessas de Deus não se limitam a nós estarmos e vivermos bem apenas no aqui e no agora, mas tem a ver com salvação, que é o que diz também nesse salmo. Quando Jesus fala aos discípulos dele, ele diz palavras que devem nos fazer perceber que a proteção de Deus não é limitada às coisas do aqui e do agora. Depois de falar da dificuldade que eles enfrentariam, é dito o seguinte, que estou de volta aqui no texto de Mateus, aqueles que permanecerem firmes diante de tudo isso, estes serão salvos. Promessa de vida eterna, que não se limita às coisas apenas do aqui. E ainda assim, para as coisas do aqui e do agora, nós temos promessa de cuidado. Lembremos as palavras seguintes, quando é dito, a partir do versículo 26, não tenham medo. E aí a comparação que Jesus faz é pardais, aquele passarinho muito simples, são vendidos, comprados com apenas poucas moedas no mercado da época, e estes são protegidos por Deus. Quanto mais vocês, filhos de Deus. E aí vem outras coisas, detalhes que nós nem sempre percebemos. Jesus diz, até os fios de cabelo na cabeça de vocês estão contados. Deus nos cuida, nos conhecendo e sabendo coisas que nem nós mesmos sabemos. Ou alguém sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça? Talvez alguns por terem pouco cabelo. Ainda assim é difícil. Deus conhece até quantos fios de cabelo você tem e Ele diz, eu cuido. Jesus está dizendo isso para os seguidores dele, que depois, mais tarde, no fim de suas vidas, ao pregarem o Evangelho, morreram de maneira terríveis. Morreram perseguidos, alguns foram decapitados, outros foram crucificados. E a pergunta é, Deus enganou eles e não cuidou? Ou nós nos enganaríamos se entendêssemos que o cuidado de Deus implica que nada de ruim jamais vai acontecer? De acordo com a Bíblia, eu fico com o entendimento que nós nos enganamos às vezes. Mas a Bíblia ainda assim é clara em nos ajudar a entender que quando nós nos cuidamos, quando nós não nos expomos ao perigo, envolve também cuidar nas coisas que Deus está nos mostrando, está nos dizendo, tomem cuidado, vão devagar. Se você voltou a trabalhar nesses dias, se está com medo, saiba que os teus fios de cabelo estão contados e o Senhor promete te cuidar. Mas o cuidado dele vai além das coisas do aqui e do agora. É um cuidado que envolve vida eterna. Eu disse antes que entre as palavras que afirmam a nossa realidade, que não nos permite negar que perigos nos cercam, é o fato de que a morte entrou na criação de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo versículo, palavras de Paulo, que provém de promessas de Jesus, dizem o seguinte: o dom de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É uma coisa tão boa de dizer que eu cheguei a me atrapalhar, me antecipando, mas vou repetir com calma e clareza. O salário, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Vem por consequência, um toma lá da cá. Mas algo que não é um toma lá da cá, que vem de graça da parte de Deus, é a vida eterna. Jesus já tinha dito nos evangelhos, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu vivo, vocês também viverão. Paulo então está deixando em Romanos 6:23 ecoar a promessa de Jesus. Portanto, para a gente lembrar do que foi dito hoje,
A gente precisa distinguir entre uma confissão de fé de alguém do povo de Deus, que pode também ser a nossa, de uma promessa de Deus para todos os tempos e lugares e servos dele. E entre as promessas de Deus, está sim a promessa de nos cuidar sempre. Mas a gente não sabe como ele vai nos cuidar. E não vai ser exatamente como foi no Antigo Testamento. Ele nos cuida através de um pai que segura a mão de um filho. Através da medicina, das orientações que nós temos hoje. Também pode ser através de uma maneira sobrenatural, porque há milagres, Deus pode fazer, eu já presenciei alguns. Mas a promessa mais importante e o maior consolo é saber que a vida eterna, mesmo que aqui e agora, nem tudo vá como a gente espera. Cristo morreu na cruz e venceu a morte, para que eu e você tenhamos vida e uma vida em abundância. Que Deus guarde cada um de nós nessa certeza, hoje e sempre.